Existe um hormônio que o seu corpo libera quando você está sob pressão. Na dose certa, ele salva vidas, aumenta o foco, mobiliza energia, prepara o corpo para agir. Mas quando ele fica elevado por semanas, meses e até anos, o efeito é o oposto de proteção. Pesquisadores das universidades Rockefeller, Harvard e Stanford documentaram que o cortisol, cronicamente elevado, reduz de verdade o volume do hipocampo, que é a estrutura do cérebro responsável pela memória. Não é força de expressão, é uma diferença mensurável e visível no cérebro de quem vive sob estresse crônico. E depois dos 40 anos, esse processo é mais rápido, mais profundo e mais difícil de reverter. Fica até o final, porque eu vou te mostrar o que os estudos identificaram como os fatores mais eficazes para interromper e até reverter esse dano. E um deles você já pode aplicar hoje, sem gastar nada. Nos próximos minutos você vai entender o que é o cortisol e o que ele faz quando deixa de proteger e passa a destruir. Vai ver como o estresse crônico age no cérebro, no sistema imune e no metabolismo. E vai conhecer também as estratégias com mais evidência científica para reduzir o cortisol crônico. Não são opiniões nem tendências, são estudos publicados. O que é o cortisol e quando ele vira problema? O cortisol é produzido pelas glândulas suprarrenais, duas estruturas pequenas em cima dos rins. Ele é liberado como resposta ao estresse, físico ou psicológico, e por um período curto é essencial. Ele mobiliza energia para o cérebro e para os músculos, aumenta o estado de alerta, coloca em segundo plano tudo o que não é urgente para o corpo focar na ameaça. O problema começa quando a ameaça não vai embora. O biólogo Robert Sapolsky, de Stanford, autor de um dos livros mais citados sobre estresse, resume assim: zebras não têm úlcera, porque quando uma zebra é perseguida por um leão, o estresse dura segundos e acaba. Já o ser humano moderno fica em estado de estresse por semanas, meses, até anos, respondendo a ameaças sem fim visível. As contas no vermelho, o conflito no trabalho, a relação difícil, incerteza sobre o futuro, uma notícia ruim em looping. O corpo não diferencia uma ameaça real de um pensamento ansioso. O cortisol liberado por um leão de verdade e o cortisol liberado por uma fatura atrasada seguem o mesmo mecanismo biológico. O que o cortisol crônico faz no hipocampo? O hipocampo é uma estrutura em forma de cavalo marinho dentro do cérebro, e é ele que consolida memórias novas, ajuda na orientação espacial e regula respostas emocionais. E é também uma das regiões com mais receptores de cortisol do cérebro inteiro, o que significa que quando o cortisol fica cronicamente alto, o hipocampo leva um impacto desproporcional. O pesquisador Bruce McEwen, da Universidade Rockefeller, um dos maiores especialistas do mundo em estresse e cérebro, documentou, ao longo de décadas, que o cortisol crônico faz três coisas. Primeiro, trava a formação de neurônios novos no hipocampo, um processo chamado neurogênese adulta, que acontece a vida inteira, ao contrário do que se pensava antes. 2. Reduz as conexões entre neurônios na região pré-frontal, que é responsável por planejamento, controle de impulso e decisão racional. E terceiro, aumenta as conexões da amígdala, a estrutura ligada ao medo, tornando o cérebro literalmente mais reativo emocionalmente e menos eficiente para pensar com clareza. Estudos de imagem cerebral publicados na revista Biological Psychiatry mostraram que adultos com histórico de estresse crônico severo tinham um hipocampo entre 8% e 14% menor do que adultos sem esse histórico, mesmo descontando outros fatores. 8 a 14% de volume, medido por ressonância magnética. A conexão com a demência. Em 2021, pesquisadores da Universidade de Gothenburg, na Suécia, publicaram na revista Neurology um estudo que chamou a atenção da comunidade científica. Eles acompanharam 1.415 mulheres suecas por quase 40 anos, de 1968 a 2006, medindo o nível de estresse psicológico delas em vários momentos ao longo do tempo. O resultado? Mulheres com estresse alto na meia-idade tinham um risco significativamente maior de desenvolver demência décadas depois, principalmente o Alzheimer. O mecanismo proposto envolve o eixo HPA, o sistema que liga o cérebro às glândulas suprarrenais e regula a produção de cortisol. Quando esse sistema fica desregulado por anos, três coisas acontecem juntas: inflamação crônica no sistema nervoso, prejuízo no sistema linfático, que é aquele sistema de limpeza do cérebro que funciona durante o sono profundo, que já explicamos em outro vídeo, e a aceleração do desgaste dos telômeros, as pontas protetoras dos cromossomos dentro das células cerebrais. Três mecanismos que caminham juntos, todos documentados, e todos mais fortes depois dos 40 anos. Por que depois dos 40 o problema piora? Entre 35 a 40 anos, o cérebro tem mais capacidade de se reorganizar e se recuperar de danos.
A neurogênese é mais ativa, as conexões entre neurônios se refazem com mais facilidade. Já depois dos 40 anos, dois processos acontecem ao mesmo tempo. Primeiro, a capacidade de recuperação do hipocampo cai, neurônios perdidos são repostos com menos eficiência e a plasticidade do cérebro diminui aos poucos. Segundo, o sistema que regula o cortisol fica menos eficiente em desligar a resposta de estresse depois que a ameaça passa. Por isso, em adultos mais velhos, o nível de cortisol de fundo, mesmo em repouso, costuma ser mais alto do que em adultos jovens. Em termos simples, a pessoa envelhece com mais cortisol circulando e com menos capacidade de se recuperar dos efeitos dele. Uma combinação que a ciência descreve como de alto risco para um declínio cognitivo mais rápido. Mas existe uma boa notícia. Os mesmos pesquisadores que estudaram esse dano também estudaram a recuperação, e os resultados são mais concretos do que a maioria imagina. As 5 intervenções que revertem o dano. O hipocampo tem plasticidade. Isso quer dizer que, mesmo depois de um dano documentado, ele pode recuperar parte do volume e da função, se as condições certas forem criadas. Primeiro, exercício aeróbico. É a intervenção com mais evidência publicada para reduzir o cortisol crônico e recuperar o hipocampo. Um estudo da revista PNAS, com 120 adultos entre 55 e 80 anos, mostrou que o grupo que faz exercício aeróbico por um ano teve aumento de 2% no volume do hipocampo, enquanto o grupo sedentário teve queda de 1,4%, uma diferença de 3,4 pontos percentuais em só 12 meses. O mecanismo? O exercício eleva o BDNF, uma substância que funciona quase como um adubo para os neurônios e reduz o cortisol de base de forma mensurável depois de 8 a 12 meses de prática regular. Segundo, Mindfulness e meditação. O programa MBSR, criado por John Kabat-Zinn na Universidade de Massachusetts, é o protocolo de controle de estresse com mais evidência publicada. Uma revisão na JAMA Internal Medicine, analisando 47 estudos clínicos com mais de 3.500 participantes, mostrou redução mensurável de estresse, ansiedade, depressão e dor crônica, com efeito em alguns marcadores parecidos com o dos antidepressivos. E pesquisadores de Harvard mostraram que depois de 8 semanas de MBSR, os participantes tinham mais densidade de massa cinzenta bem no hipocampo, a mesma região que o cortisol crônico encolhe. Terceiro, qualidade do sono. O cortisol segue o ritmo do dia, tem um pico natural logo depois de acordar e cai ao longo do dia. Quando o sono é fragmentado ou insuficiente, esse ritmo se desregula. O pico de manhã fica alto demais, o vale da noite não acontece direito, e o resultado é um nível médio de cortisol mais alto o dia inteiro. Pesquisadores do NIH mostraram que até uma única noite de sono fragmentada, sem chegar à privação total, já eleva o cortisol da manhã seguinte de forma mensurável. Dormir bem não é só recuperação muscular, é regulação hormonal, exatamente do hormônio que mais causa dano ao cérebro quando desregulado. Conexão social de qualidade. O isolamento social eleva o cortisol. Isso já foi documentado em vários estudos, incluindo análises que mostram que o isolamento crônico eleva marcadores de inflamação e cortisol de um jeito parecido com o do tabagismo moderado. O inverso também foi documentado. Relações de qualidade, e não de quantidade, reduzem o cortisol de base, elevam a ocitocina, que é o hormônio ligado ao vínculo, e tem efeito protetor sobre o hipocampo, visível em exame de imagem inclusive. O Harvard Study of Adult Development, que acompanhou 724 pessoas por mais de 80 anos, identificou a qualidade das relações como o fator que mais prevê a saúde do cérebro na segunda metade da vida. E quinto, mudar a forma como você interpreta a ameaça. Esse é o mais contra-intuitivo e vem do próprio trabalho de Sapolsky. O cortisol não é liberado só por eventos objetivamente estressantes, mas por como o cérebro interpreta esses eventos. A mesma situação, como por exemplo, o trânsito, conflito, incerteza, pode liberar quantidades bem diferentes de cortisol, dependendo da narrativa que a pessoa constrói sobre ela. A terapia cognitivo-comportamental, que é a TCC, foi testada em estudos clínicos, medindo marcadores biológicos de estresse. Uma revisão encontrou reduções significativas de cortisol na saliva de participantes depois de protocolos de TCC, mesmo sem nenhuma mudança nas circunstâncias de vida. Ou seja, perceber que você tem controle e reconstruir a forma como você conta a história para si mesmo são ferramentas biológicas, não só psicológicas. Agora, vamos reunir o que a ciência documentou sobre o cortisol crônico e envelhecimento. Primeiro, o cortisol é essencial e protetor em doses agudas. O problema é a exposição crônica, que seria como meses e anos com um nível elevado. Segundo, o cortisol crônico reduz o volume do hipocampo, trava a formação de neurônios novos e deixa o cérebro mais reativo e menos analítico, algo mensurável por ressonância magnética.
Terceiro, estresse crônico na meia-idade está associado a mais risco de demência décadas depois, documentados inclusive no estudo com 1.415 mulheres acompanhadas por 40 anos. Quarto, depois dos 40, o impacto é maior, porque o hipocampo se recupera com menos eficiência e o sistema que regula o cortisol demora mais para desligar. E quinto, 5 intervenções têm evidência publicada na redução de cortisol crônico e recuperação parcial do hipocampo: exercício aeróbico, mindfulness, sono de qualidade, conexão social de verdade e mudança na forma de interpretar ameaças. O estresse crônico não é inevitável e o dano que ele causa não é permanente em todos os casos. A neuroplasticidade existe e a ciência está cada vez mais precisa sobre o que ativa ela. Se esse vídeo faz sentido para você, se em algum momento você pensou, isso descreve a minha vida, o canal está cumprindo seu papel. O objetivo aqui é esse: ciência do envelhecimento explicada de forma clara, para você tomar decisões mais informadas sobre a própria saúde. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo.